do versículo 8. Então diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Devo subir? E o Senhor respondeu: ata, pois, eu os entregarei nas tuas mãos. Ataca, pois, eu os entregarei nas tuas mãos. Em seguida Davi partiu com os seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, aonde Davi o derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos, da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale, e novamente Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu: agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca-os defronte às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Yahvé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Até aqui. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor, e bendizemos porque o Senhor é o nosso Senhor, o centro do nosso viver, Pai. E nesta manhã o que nós queremos é que o Senhor flua com toda liberdade, que nós saiamos daqui edificados como a tua igreja, para todo o propósito que o Senhor tem sobre nós e para as nossas vidas. E, Senhor, em tudo isso nós venhamos a glorificar o teu bendito nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aqui nós vemos então Davi. Ele foi ungido rei de todo Israel. E os filisteus, um primeiro ponto interessante, é que os filisteus, o versículo 8 aqui diz, que os filisteus, que são os inimigos do povo de Israel, os filisteus, eles, a hora que souberam que Davi fora ungido. Uma coisa interessante, você sabe o significado do nome Jesus, Senhor Jesus Cristo, Cristo quer dizer ungido, Senhor Pai, Cristo, Jesus Filho e Cristo ungido, E 1 João diz sobre a unção de Cristo Jesus que todos nós recebemos e temos. Davi, aqui nós podemos fazer uma aplicação às nossas vidas no dia de hoje. Davi, ele havia sido ungido. Você foi, em determinado momento, o Espírito do Senhor veio sobre a sua vida.
você se rendeu ao Espírito do Senhor, e você se entregou ao Senhor Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida, e a unção do Senhor vem sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Você é ungido do Senhor, ungido do Senhor. E aqui nós podemos fazer uma aplicação, porque nós temos inimigos. Você sabe que você tem inimigos, não sabe? Você poderia citar os inimigos que você tem. Eu estou falando aqui inimigos que são inimigos contra a sua vida, contra a unção de Deus que está na sua vida, contra o chamado de Deus que está na sua vida. Nós temos 3 inimigos diretos e insistentes. Você saberia me citar? O primeiro, Satanás, o inferno e os seus demônios. O segundo, a carne. E a carne está dizendo a respeito à sua alma, a sede dos seus sentimentos, vontades, justiça própria. E o terceiro, o mundo. O mundo. Querido, não esquece, são 3 inimigos, 3 fortes inimigos. Esses inimigos, eles levantam exércitos. Bem, Satanás você conhece, ele tem os seus demônios, mas a palavra de Deus diz que ele prepara ciladas, que são armadilhas, ele prepara dardos inflamados, né? A nossa alma, no nosso coração, a sede do nosso desejo, a palavra de Deus diz, Jeremias diz, que é desesperadamente corrupta. Puxa vida, hein? Está mal a situação do Brasil, então isso é para você ter uma ideia de como é o teu coração. É mais ou menos desse jeito, né? É corrupto. E o mundo com todas as suas propostas, e são atrativas, são muito atrativas. E o mundo, ele levanta todas as possibilidades, ele usa tudo que é possível, o mundo usa para pegar a tua vida, como foi com Davi, para prender a tua vida, para amarrar a tua vida, para destruir a tua vida. Você pode pensar que eu estou aqui filosofando ou divagando numa ilusão, mas eu não estou não, queridos. Isso acontece. Eu creio que você pode testemunhar sobre isso. Agora, quando o inimigo sabe da unção que está sobre a sua vida, ele vem para te prender. Ele vem para te prender. E o que estava acontecendo aqui é exatamente isso. Não é diferente. O inimigo, ele se levantou, os filisteus se levantaram para prender Davi. O versículo 9, né, diz que os filisteus, eles tinham vindo, né? Tem traduções diferentes, né? Então fala que o inimigo investiu no vale de Refaim, né? No vale de Refaim, investiram no vale. Você sabe o que é o vale, né? O vale é uma área de baixa altitude, cercada por áreas de altitudes mais altas. Então, imagina aqui, se fosse uma montanha, e logo aqui do lado nós tivéssemos outra montanha. Então, esse meio aqui seria um vale. Dá para entender? O vale é uma área em que ela tem uma baixa altitude, cercada por outras áreas com alta altitude. Agora, o que é o vale? O que você olhando com aquele olhar de guerreiro, do exército, né, guerreiro. Se você quisesse lutar com um exército poderoso, aonde você obrigaria aquele exército, né, montaria todo um esquema para aquele exército passar? No vale. E você estaria onde?
na região de cima, né? Não precisaria nem fazer força para matar os bichos, né? Ali. E o que acontece aqui é que Davi, exatamente, os filisteus, eles vêm, eles invadem o vale. Eles ficam na parte de cima do vale. Olha só que estratégico que é o inimigo, né? Ali, não estava facinho derrubar a Davi, facinho de destruir completamente. Agora, querido, o lugar do vale é um lugar estrategicamente inseguro, porque é uma armadilha mesmo, uma armadilha. E eu quero dizer para você que os nossos inimigos, agora presta atenção, os nossos inimigos, Satanás, a nossa alma, carne e o mundo, eles procuram lugares estratégicos para nos atacar. Eu não vou nem perguntar agora quantos estão num vale. Mas eu quero trazer uma diferenciação aqui. E nós estamos vendo inimigos do nosso dia a dia que nos impedem de frutificar. O vale dos filisteus é um deles. Os filisteus, eu quero falar agora sobre os filisteus do seu coração. Os filisteus do seu coração. Olha só, o nosso coração é um lugar estratégico, né? Como eu falei, Jeremias 17 diz que é extremamente corrupto. Então é um lugar extremamente estratégico para o nosso inimigo atacar. Estou certo ou estou errado? Estou falando bobagem? E quando você junta o nosso coração, a nossa alma, mais o inferno, com os seus dardos, e com as suas armadilhas, e com as suas ciladas, ele se compõe um inimigo forte em um lugar estratégico para a derrota. Um grande e forte inimigo do nosso dia a dia são os filisteus do nosso coração. Um grande e forte inimigo que todos os dias, hoje, amanhã e depois, ontem, todos os dias, ele se apresenta, ele procura nos conduzir ao vale, ao lugar estratégico, ao lugar da alma, ao lugar dos sentimentos, ao lugar da vontade. Ele procura levar ali, e aí vem com dardos inflamados para nos derrotar. O vale dos Refaíns, que traz o texto aqui, os Refaíns eram um povo de gigantes. Deuteronômio capítulo 2, se eu não me engano, menciona, eles eram vizinhos dos Enaquins. Os Enaquins é da onde veio Golias. Então ali era tudo gigante, né? E esse vale, ele era próximo da caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi aonde Davi, ele foi tratado, trabalhado, ele passou por momentos e situações onde o Senhor trabalhou, ele pôde ver o poder e a glória de Deus de uma forma mais forte até. Ele estava na caverna de Adulão, e junto com ele vieram aqueles inválidos, aqueles bêbados, afugentados, oprimidos, aquela turma toda, e o poder de Deus levantou dali um exército. Uau! Foi nessa caverna, e essa caverna ficava próxima desse vale. Esse vale tem uma representação muito forte na questão de vida, de conquista, de vitória de Davi. E eu quero dizer para você, querido, para nós,
O vale nas nossas vidas não tem que ser marca de derrota. Os vales nas nossas vidas não tem que ser marca de derrota, mas tem que ser um lugar da marca, da glória, do poder, do moldar, do fazer, do trabalhar do Senhor, do trabalhar do Senhor. Agora, eu quero explicar, eu quero trazer para você um problema que nos leva, assim, a ter o vale como uma marca de derrota. Você já entrou em vales. Nós entramos em vales. Vales falam de momentos de tristeza, momentos de dor, de dificuldade, né? Momentos, quem sabe, de decepção, momentos difíceis, momentos frios na nossa vida, né? De inverno. E como é que nós entramos nesses vales? Normalmente é uma resposta, uma reação do ser humano, é entrar no vale sozinho. Você quer ver né? Eu me lembro muito isso da minha época de adolescente. Adolescente é uma coisa interessante, né? Então, quando ele está apaixonado, ou quando ele está num momento de crise existencial. Antigamente, na minha época, hoje eu não sei, né? Estou meio desatualizado, mas na minha época chamava-se entrar na fossa, né? O adolescente eu entrava na fossa. Eu estou aqui só colocando isso para você lembrar um pouquinho do que é entrar num vale. Normalmente a gente entra num vale sozinho. Você quer ficar sozinho, você quer curtir uma música, você quer pensar na vida. Você entra numa crise existencial, você não quer conversar com ninguém, você quer ficar sozinho, trocar uma ideia com seus botões, não é? Você entra num momento difícil, você quer se isolar. E aí está o grande erro. Sabe o que faz o vale tornar-se um lugar de derrota? Você entrar nele sozinho. Quando você entra no vale sozinho, ele se torna um lugar de derrota. Quando você entra numa briga com a sua alma, com os seus sentimentos, com a sua justiça própria, com os seus pensamentos, sozinho. Quando há problemas, quando há ressentimentos, enfim, situações, e você entra sozinho, aí é um lugar de derrota. Mas olha só como é que Davi, e aqui ele traz uma estratégia de vitória do nosso dia a dia, para o inimigo do dia a dia, e nós estamos vendo um aqui. Davi, ele entra neste vale. Em primeiro lugar, ele não entra sozinho. Né? Nós vimos aqui no texto que quando Davi soube que vinham para prendê-lo, ele saiu para enfrentá-los. Davi, ele percebeu um inimigo do seu dia a dia, que queria vir prender a sua vida. E sabe, meu querido, os seus sentimentos, a sua alma, o seu coração corrupto. Você está no dia a dia, no meio dos negócios, trabalhando, estudando, e você tem uma situação não resolvida em casa, não resolvida com um amigo, não resolvida no trabalho, ou você está passando uma pressão ali na escola, no trabalho, enfim, aonde você estiver, decisões que você tem que tomar, e você está ferido, machucado, com medo. Você se fecha sozinho. Você até encara, você vê que tem inimigos, mas não os considera inimigos. Deus quis assim. Foi o destino, foi a vida. Pois é. Mas, amados, Davi os encara, mas Davi vai com o seu exército. Aquele exército que havia sido formado na caverna de Adulão.
perto do vale. Perto do vale. Então, o que acontece ali é que Davi, ele se volta e ele consulta a Deus. Ele consulta a Deus. Outra estratégia. Além de Davi não entrar sozinho no vale, Davi, ele não se afasta de Deus no vale. Não se afasta de Deus. Ele volta a consultar. Então, ele busca, ele consulta, ele pratica aquilo que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele busca ao Senhor. É uma coisa interessante, que, olha que loucura, os filisteus aqui em cima, Davi aqui embaixo com o exército. Naturalmente, os filisteus estavam prontos para a vitória. E Davi, você acha que Davi não era guerreiro? Já não tinha batalhado, já não tinha guerreado, ele já tinha guerreado. Você acha que Davi era pancada da cabeça, que falou: bem, eu estou aqui embaixo, eles estão lá em cima, eles estão apontando as flechinhas para nós aqui embaixo, então nós vamos subir, vamos guerrear. Gente, imagina a situação de você estar numa montanha e um povo lá embaixo. Imagina esse povo tentar subir. Não seria decretar suicídio? Porque se eles vão tentar subir, fica ainda mais fácil, fica mais de pertinho para matar quem está aqui em cima, né? Matar os que estão subindo. Naturalmente vendo assim, para que isso, gente? Mas o que Davi estava deixando claro? Qual que é a estratégia clara de Davi? E que o Senhor Deus nos traz sobre o nosso dia a dia. Amanhã, segunda-feira, quem sabe filisteus do teu coração vão se levantar, e filisteus vão estar numa posição de cima, e você vai estar lá embaixo se sentindo ameaçado e com medo, e você vendo naturalmente, não vai dar para vencer. E Davi, ele vai consultar ao Senhor. A minha tradução diz aqui: Senhor, devo atacá-lo? Mas tem algumas traduções, a Revista Atualizada, Corrigida, outras traduções que dizem assim: Senhor, devemos subir? Até essa pergunta eu acho interessante. Davi não estava duvidando de Deus, não, mas Davi estava perguntando: onde é que nós vamos derrotar esse pessoal? Vai ser aqui embaixo ou lá em cima? Era o que Davi estava perguntando. E aí Deus fala: sobe. Sobe. Eu imagino que os filisteus falaram: agora ficou fácil, eles estão subindo, vamos lá. Eu não sei o que Deus fez, mas todo o exército foi abatido. Todo o exército foi abatido. Querido, o seu dia a dia, eu não sei qual é o seu filisteu, quais são as situações, eu não sei o que tem no teu coração, eu sei que a nossa alma, eu sei que amanhã começa a semana de trabalho produtiva e várias coisas. Eu sei que tem situações no casamento, tem situações em casa, tem situações com filhos, tem situação com os pais, tem situação de resolver o futuro. Mas o Senhor está nos ensinando estratégias para o nosso dia a dia. Nós devemos encarar sim o nosso inimigo, reconhecer quem eles são, e reconhecer a maior dificuldade do homem é enfrentar a si mesmo, é reconhecer os inimigos que estão aqui dentro. Então, entrar neste lugar, neste vale, nunca sozinho é outra estratégia, mas vai entrar com quem? Em primeiro lugar, com a presença de Deus, não se afastando da presença de Deus. E em segundo lugar, com o exército que o Senhor tem levantado.
o corpo de Cristo, a família do Senhor, a tua célula, os líderes, os pastores, a igreja, aqueles que te acompanham. Mas o que é não entrar sozinho no meu dia a dia? É você estar ligado, comprometido, debaixo de cobertura. É você entrar e no meio da sua semana você está um pouco abatido, porque não muitas vezes pegar o seu telefone e falar: líder, eu estou passando um momento difícil, você pode orar comigo? E não somente isso, líder, estão havendo muitas situações pesadas aqui no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, enfim, muitas situações pesadas, estão querendo me levar a tomar decisões erradas contra a palavra do Senhor. Está muito difícil, é falar do inimigo. Eu não acredito que Davi, quando foi chamar o seu exército para ir junto com ele, fala assim: exército, tem um inimigo ali, nós vamos batalhar e já nós voltamos. Ele falou: os filisteus estão ali nos ameaçando, estão procurando nos prender e nos matar. Ele deu um nome. Sabe, você durante a semana está naquela angústia, de repente a tua alma está abatida, você está entrando por um caminho de sentimentos melancólicos, de sentimentos de abatimento, de sentimentos de autocomiseração. Você ligar para o seu amigo de célula, para o seu irmão de célula: meu irmão, olha, está difícil, eu estou com muita autocomiseração, ora por mim, eu preciso receber 220 do Espírito Santo aqui na minha alma. Sabe, amados, isso é não entrar sozinho no vale, que é a estratégia do Senhor, E aí o que acontece no versículo 10? Nós vimos o 9, né? No 10, então Deus consultou e o Senhor falou: ataca. E aí Davi mostrou a dependência do Senhor, atacou, e aqueles inimigos todos foram consumidos. Sabe o que é lindo, querido? Para a sua segunda-feira e para todos os inimigos da sua segunda-feira, o Senhor já tem preparado vitória para você. Vitória. Podem acontecer de situações semelhantes que podem balançar um pouco você, né? De inimigos, de pressão. Você fica pensando hoje: amanhã tem que enfrentar lá situações do trabalho, a situação financeira, eu tenho que tomar aquela decisão se eu vou casar ou se eu vou comprar bicicleta, né? Decisões a serem tomadas para cada uma delas. Você pode pensar que eu estou sendo ridículo, você pode pensar que eu estou sendo infantil, assim como você pode pensar que Davi foi ridículo. Ele estava no vale e perguntar para Deus: você vai batalhar com o povo lá em cima? A derrota já era declarada, estava ali num lugar certo de derrota. O que eu quero dizer, queridos, é que nosso Deus não quer só vir para falar com você, te abençoar quando você tiver um grande problema, uma grande catástrofe. Aí Deus vai trazer. Não, nas situações do dia a dia. Não é diferente, porque Cristo Jesus falou: olha, no mundo tereis aflição. E Jesus estava falando assim: você vai ter situações no dia a dia e vão te causar aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu esse inimigo também. Uau! Dá para entender, queridos? Dá para entender o teor da dependência de Davi ao Senhor. Dá para entender que a visão desta casa nós não estamos como prioridade dependendo de homens, mas como prioridade única e absoluta, estamos dependendo de Deus,
sujeito à autoridade que o Senhor coloca nos homens. Oh, amados, dependência. E Davi vai, e ele vai a Baal-Perazim. E olha só uma coisa interessante, o Senhor responde, vai, ataca. Baal-Perazim recebeu este nome por causa desta batalha. Por causa desta batalha. Esta região não se chamava Baal-Perazim. Não tenho tempo para explicar tudo, mas o nome Baal é uma referência a Senhor, tá? A Senhor. E Perazim é uma referência a brechas. Então Baal-Perazim, mais assim, ao pé da palavra aqui, do nome, né, significaria o Senhor das brechas, o Senhor das passagens, o Senhor das passagens abertas. Aqui na minha tradução, a King James diz o Senhor que rompe os obstáculos, mas ele é o Senhor das passagens abertas. Mas Davi faz esta referência, e se você for ver aí, o versículo 11, né, é onde traz esta colocação. Eu não sei qual é a tradução que você tem, mas a tradução da revista atualizada, corrigida, ele diz assim: o Senhor, ele derrubou, rompeu com os inimigos como quem rompe as águas. Ou seja, o Senhor rompeu o obstáculo, rompeu o problema. E aquela região, ela toma este nome para um testemunho global, para um testemunho na história do mundo, que o Senhor é um Senhor que abre passagens, que é o Senhor de passagens abertas, que é o Senhor que rompe com o que é inimigo, como se rompesse água. Olha só que coisa tremenda e poderosa. Nessa manhã nós louvamos ao Senhor, cantando, né, do poder do Senhor, do nome de Jesus. É o Senhor que rompe, é o Senhor das passagens abertas, porque Davi estava aqui embaixo, estaria fechado, acabado, mas o Senhor, aqui no vale, é o Senhor das passagens abertas. Dá para entender a diferença de vale como sendo um lugar de derrota e vale como sendo um lugar de vitória e testemunho do Senhor para a sua vida. Imagina você esta semana, as situações acontecendo no dia a dia, circunstâncias, os negócios começam a trazer problemas, e a perspectiva é que vai ser derrota. E aí você busca o Senhor, porque você tem intimidade, porque você tem relacionamento, porque você ama o Senhor, porque o Senhor é a prioridade no teu coração. Você busca o Senhor. Senhor, peraí, está aqui essa situação no meio dos meus negócios, o Senhor tem me dado esses negócios para abençoar ao reino, abençoar a minha vida, a minha família. Agora pintou essa situação, Senhor, pintou isso daqui, Senhor, mas Tu és o Senhor de passagens abertas, do romper o inimigo como quem rompe a água. E o Senhor fala: não, o Senhor vai trazer uma direção, você junto com o exército, junto com o corpo de Cristo, quem sabe repartindo com a sua célula, com o seu líder, e a direção do Senhor vem. Já pensou? Naquela segunda-feira que você levanta já com aquela dificuldade, desejando que a terça já seja sexta, né? Aquele desejo, que é isso, né? Mas na segunda-feira você começa a gozar de rompimentos, passagens abertas. Uau! Que semana poderosa! Que dia a dia poderoso! E o que acontece aqui com Davi é que esse nome foi estabelecido por causa dessa batalha.
Talvez a gente possa adotar um cumprimento entre irmãos agora. Quando você encontrar o irmão no meio da semana, você fala assim: e aí, irmão, quantos Baal Perazim tem edificado aí essa semana? Você fala: deu uns 2 já, deu. Sabe, queridos, o Senhor quer deixar marcas em nossas vidas, quer transformar o vale, que seria um lugar de derrota, em um lugar que o Senhor pode nos tratar, em que o Senhor pode nos alimentar, abençoar e nos trazer vitória sobrenatural. Uau, que coisa tremenda, queridos. E aí o versículo 12 diz que os filisteus deixaram Deus. É interessante esses filisteus, né? Na hora da guerra, saíram correndo e deixaram todos os deuses dele para trás, né? O coitado dos deuses não puderam nem se defender. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, aplicando ao nosso dia a dia. Você sabe que no nosso dia a dia tem coisas estratégicas deixadas pelo inimigo, deixadas pelo mundo, deixadas pela nossa alma, ou então deixadas pelo próprio inferno, para nos atrair, para tirar o nosso foco da vitória. Olha, veja bem, a vitória havia acabado de acontecer. O exército de Israel havia dizimado todo o exército dos filisteus. Era um momento de vitória, de celebração, e aqueles deuses estavam colocados. Eu estou fazendo menção a isso, eu estou dizendo sobre deuses, porque deuses sempre foi um problema na vida de Israel. Infelizmente a gente não pode dar aula do Velho Testamento aqui, mas se você pegar o Velho Testamento, queridos, e ler antes do almoço hoje, você vai ver uma coisa interessante. Você vai constatar: Israel o tempo todo teve problema com deuses. Vamos só lembrar um pouquinho da história lá atrás, no Egito, quando eles foram salvos pelo Senhor, o mar se abriu, olha, rompeu as águas, o mar se abriu, eles passaram a pé enxutos, veio o inimigo, o mar se fechou, né? Morreu todo mundo dos egípcios lá, tá certo? E aí, enquanto eles estavam entrando no deserto, Deus chamou Moisés para um tempo de intimidade ali no monte. E o que o povo fez? Um bezerro de ouro. E o povo começou a duvidar de Deus e fez um bezerro de ouro. Meu Jesus amado, se você for estudar o Velho Testamento, você vai ver vez após vez o povo se misturando com outros deuses. Só uma pincelada rápida. Chegou um momento, os filhos de Salomão, o filho de Salomão, o reino de Israel, que era um só, foi dividido ao meio. Então a parte sul, Judá, e a parte norte, Israel. A parte norte, Israel, abriu e se misturou com os outros povos, coisa que Deus não havia pedido, coisa que Deus já havia colocado para não ser feito. E não somente isso, mas os deuses foram trazidos. Judá teve um pouquinho mais de resistência, mas também se misturou um pouquinho. Israel sempre teve. Agora, o que são os deuses no seu dia a dia? Amados, tem tantos atrativos. Sabe que a internet pode ser um Deus? Você sabe que a TV pode ser um Deus? O carro, os negócios. Você sabe que a questão de pornografia, de tudo, pode ser um Deus? Você sabe que a amada, o amado, pode ser um Deus? Filhos, negócios, bens, pode ser um Deus. É aquele atrativo que toma conta do teu coração, da tua atenção, que toma conta da tua dedicação. E o que acontece? A prioridade, que é o Senhor, é deixado de lado. Amados, deuses ali para Israel, para o exército, foi uma provocação do inimigo. Por quê? Porque o inimigo sabia que Israel tinha problema com deuses. Então, vamos deixar uns deusezinhos para trás.
Olha, eu não duvido que o inferno fez proposital. Eu não duvido que o mundo faz proposital, colocar propagandas coloridas, vibrantes no seu celular, no rádio, na televisão, em outdoors, para chamar a tua atenção. Que é para poder distrair, que é para poder tomar conta do inimigo aqui de dentro, do coração. E o que é que Davi faz de imediato? Davi nem consulta o Senhor, que coisa linda. E eu quero chamar a sua atenção, você tem que fazer isso. Nem terá, mas será que eu preciso? Não, queima. Vai roubar, vai te distrair, vai tirar a tua atenção, queima. Presta atenção, querido. Não vai chegar em casa, queimar a televisão, queimar a sogra, não faz isso, não é assim, não é isso, né? Mas você entendeu o que é queimar, o que é tirar do seu coração, o que é mudar hábitos, o que é não depender de celular, depender de internet. Corta, restringe, tira da sua agenda e do seu programa. Amados, como é que você acha que nós vamos derrotar os nossos inimigos no dia a dia? Nós estamos falando sobre eles. E os atrativos são dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Propostas legais. E eu vou dizer para você, às vezes a proposta que vem não é nem proposta indecente. É uma proposta, olha, você vai crescer, você vai ganhar mais, olha, é de trabalho, é de estudo, é de não sei o quê. E nós não precisamos estar entrando dessa forma. Nós temos que encarar a proposta no lugar de proposta. Nós temos que ver a prioridade é a presença do Senhor e os seus princípios. Os seus princípios. E Davi faz isso. E aí o que acontece, queridos? O versículo 13, uma nova investida acontece. Sabe, eu me lembro muito aqui do versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde a palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os filisteus vieram com uma nova investida, porque o inimigo fica ao derredor. Aqui o texto fala sobre o diabo, fala sobre o inferno, fala sobre a questão espiritual. Mas eu quero dizer para você que o seu coração está corrupto aí dentro de você, a sua alma, né? E eu quero dizer para você que nós vivemos no mundo. Então nós temos ao nosso redor o inimigo o tempo todo, os nossos inimigos o tempo todo, procurando prender, travar. E o que acontece é que nós podemos ver aqui o Senhor nos ensinando, Mateus capítulo 6, o versículo 34, a palavra do Senhor diz: basta a cada dia o seu mal, né? Eu vou ver aqui, o versículo diz assim: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E o Senhor aqui chamando a atenção de nós andarmos dia a dia derrotando os nossos inimigos. Mas você já viu que muito hoje, principalmente o mundo hoje, né, a nossa sociedade, ela está numa corrente competição, né? E nós estamos no meio dela. Se você for ver profissionalmente, essa competição é contínua, constante e direta, né? Você tem que sempre estar crescendo, você sempre tem que estar tendo um conhecimento a mais, indo à frente, não é? Porque se você não fizer isso, você vai perdendo mercado, você vai perdendo posição. O mundo é competitivo, a nossa sociedade é competitiva. Mas olha só o que o Senhor nos traz como estratégia para nós enfrentarmos o nosso dia a dia. Dentro desse pulsar competitivo que nós acabamos entrando,
nós ficamos pensando no dia de amanhã. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar, por exemplo, com o bem-estar da nossa família, com o bem-estar dos nossos filhos, em deixar uma história para os nossos filhos, em deixar algo para os nossos filhos, um legado para os nossos filhos. Eu não estou falando sobre isso. Nós devemos sim nos preocupar, mas tudo isso aí exige posicionamento. Eu vou me preocupar com os meus filhos, então eu vou começando a me posicionar com Deus. E aí eu vou começar a andar com Deus. E com Deus eu vou começar a cada dia a falar: Senhor, eu quero deixar algo para os meus filhos. E a cada dia o Senhor vai trazer da sua vitória. Então a palavra de Deus diz aqui que o amanhã nós não temos domínio nem conhecimento, mas a cada dia nós temos o mal. O amanhã nós não devemos nos preocupar. Deixa a preocupação do amanhã. Vamos trabalhar hoje. Vamos ter vitória hoje. Vamos ter vida hoje. Hoje. Basta cada dia o seu mal. E eu citei aqui o texto de João, onde Jesus ele declara assim sobre no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele declara a vitória. Jesus ele declara o que Davi praticou ali naquele vale. Davi dependia do Senhor, e Jesus aqui está dizendo: olha, eu venci o mundo. Eu venci as propostas do mundo, daquilo que te cerca. E aqui a palavra mundo não está fazendo referência única e exclusivamente ao mundo e às suas propostas, mas está fazendo referência a todo o sistema, aos sistemas que o mundo tem e traz, que estão nas mãos do inimigo, de Satanás, do inferno. O texto que Jesus está, a declaração que Jesus está trazendo aqui é que ele venceu tanto o inferno quanto o mundo, e também o desejo, a alma. Pai, se for possível, passa de mim, mas cumpra-se a tua vontade. Nem a alma dele ele deu direito, nem a alma dele. Dá para ver Jesus como ele deixa a estratégia de vitória para os nossos inimigos, a nossa alma, o mundo e o inferno. E é isso no dia a dia. Amanhã vai ter o dia de amanhã. Não se preocupe, é hoje. Eu sei que você tem compromissos agendados. Glorifica o Senhor, fecha a tua agenda e tira hoje o dia para louvar, para glorificar, para descansar, para rir, para chorar, para correr, para ficar sem correr, para dormir, ficar sem dormir. Enfim, vive hoje. Vence o mal de hoje com o Senhor. Estabelece Baal Perazim hoje. E esse Baal Perazim hoje vai te abençoar para o Baal Perazim de amanhã. E aí Davi, mais uma vez, ele consulta o Senhor. E ao consultar ao Senhor, agora olha só que coisa interessante. Davi não estava mais lá embaixo. Davi já estava aqui em cima. E o inimigo se levanta, vindo novamente. Agora, Davi estava numa posição de igualdade com o inimigo. Agora, Davi poderia pensar: bem, se lá embaixo, orei, Deus deu direção, vencemos. Aqui em cima não precisa nem orar. Deus vai dar, vai estar tranquilinho, estou vendo ele ali. Se eu der um tapa na orelha desse aqui, pronto, acabou. Sabe, amados, no nosso dia a dia, os nossos inimigos, os negócios, as finanças, o problema de casamento, de filhos, eu não sei qual é a sua situação. A gente olha e nós pensamos que podemos, com uma ação, com uma resposta, com uma atitude, com uma posição, resolver o problema. Mas eu acabei de falar, Deus, Ele não quer se manifestar só nas grandes causas. Ele quer no dia a dia ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aí Davi, ele novamente busca o Senhor, novamente.
novamente. Quem sabe amanhã, ou quem sabe ainda hoje, pode aparecer aquele inimigozinho que te traz preocupação, mas que você já venceu com uma estratégia sua. E você pode pensar: não, vou fazer a mesma estratégia, vou andar da mesma forma, vou fazer a mesma coisa, vai acontecer. Busca o Senhor, estabelece sua dependência do Senhor. E Davi busca, e aí Deus fala assim: não, peraí, Davi, agora você não vai enfrentá-los cara a cara, você vai dar a volta por trás, vai ficar nas amoreiras, e aí quando você viu barulho, você sai, porque eu já venci o inimigo. Que coisa tremenda, gente, que coisa tremenda. Já pensou? Você já viu, já conseguiu ver que uma guerra que você é convocado, só que agora o inimigo está ali, e você fica de fronte na sombra, né? Está o inimigo ali e o Senhor destrói. E aí você vai só para tá bom isso aqui, hein? Você já percebeu, queridos, o amor e o cuidado do Senhor? Agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando o Senhor fala sobre as preocupações do dia a dia, como as preocupações esquentam a cabeça. Para muitos, caem até os cabelos. Eu já perdi alguns aqui. Não é preocupação. Mas como o nosso coração se angustia, se enche de ansiedade por preocupações. Mas o que foi a chave? O que foi a chave é a dependência do Senhor. O que é a chave para nós hoje, amanhã e depois? É a dependência do Senhor. Buscou, ouviu do Senhor. Davi não tinha um relacionamento só de levantar todo dia de manhã, orar antes do café, tomar o café e ir embora. Davi tinha intimidade, porque Davi ouvia o Senhor. Davi ouvia a voz, a instrução do Senhor. A cada situação Davi ouvia o Senhor. Sabe, não estou falando de um relacionamento assim não, querido. Eu estou falando de um relacionamento diferenciado, de intimidade, aonde você sabe que você pode ir e você falar e buscar, sabe, o encontro com Deus, quando você face a face, você vê, você coloca da situação, coloca da fraqueza, coloca da dificuldade, coloca do pecado, coloca do seu erro, e o Senhor vem face a face, curando, transformando, tocando, orientando, e você vai e sai, e aquela situação que seria uma situação que tem tudo para ser cabeluda, já está careca, porque o Senhor venceu, né? Foi abatido pelo Senhor. E uma coisa linda, queridos, que aqui o Senhor nos fala sobre a frutificação. O versículo 17, na minha tradução diz que todas aquelas nações pagãs tiveram medo de Davi. Mas as demais traduções, elas não dizem isso. As demais traduções dizem assim, que todas as gentes, eles temeram, tiveram medo de Davi. Olha que coisa linda. Você já pensou naquelas situações de ter medo? Você já pensou? Né? Se é um cara com uma cara brava, fechada, e que você vê ele o tempo todo gritando, dando bolacha para todo lado, né? E você fica com medo de conversar com o sujeito. Você lembra? Eu não sei, essa era uma situação que eu tinha na minha infância. Eu não sei se na sua infância foi assim. Mas meu pai ele era muito bravo, né? Ele era professor e diretor de escola. Então o homem era bravo mesmo. E ele não era de muitos sorrisos, tá? Ele já mudou, tá, gente? Já tá abençoado. Mas ele era sério, né? Eu tinha medo de falar com ele. Eu tinha medo. Sabe, nós temos situações que podem nos provocar medo, mas por causa de uma imposição
de autoritarismo, de violência, de punição, de tantas coisas. Nós podemos ter medo disso, mas nós podemos ter medo por causa de uma situação de autoridade. Autoridade.